de família se foram. Aqui à frente, nós vamos orar pela palavra, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Pai, toda a glória e toda a honra, elas são tuas, porque o que seria de nós se não fosse o teu amor? O que seria de nós se não fosse esse sacrifício ali no Calvário, para que hoje nós estivéssemos ouvindo que o Senhor é um Deus maravilhoso? Use o teu filho, Senhor, porque a tua palavra já foi revelada ao teu coração, que essa palavra chegue a nós de uma forma sobrenatural, nos curando, nos limpando, nos transformando, que a tua palavra nessa noite possa ser ponte sobre as águas, luz na escuridão, e ela possa vir ser bênção em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pastor, irmãos, faço minhas palavras de pastor Isabel. Hoje é dia 5/12/2010 e até aqui, na comunidade evangélica Deus Restaura, Jesus Cristo ainda não voltou. Diga glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a esse Deus que tem sido misericordioso, tem sido um Deus bondoso, em tardio irá-se para com a nossa vida. Eu não quero nesta noite ministrar a palavra, mais do que foi falado aqui dos nossos, amigos e irmãos que temos aqui nessa comunidade, é como a pastora Isabel falou. Tudo isso que foi dito da minha família, do meu relacionamento, é porque você tem confiado em nós. Vocês é que têm valorizado o nosso ministério. Não existe pastor se não houver rebanho, se não houver ovelha. Então, se eu recebo essas honras, essas palavras, eu tributo também tudo isso a você que é membro desta comunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu quero aqui, nesta noite, dar uma introdução, não quero me estender, porque o tempo não nos permite, mas eu gostaria que você saísse aqui desta noite já fazendo uma reflexão para um tema, depois nós vamos desenvolvê-lo ao longo aí das oportunidades, se assim Deus nos entender que nós temos que ministrar. Quantos de nós, muitas vezes, não tomamos cuidado com a indiferença? Alguém aqui já parou para analisar que algumas coisas e algumas questões da sua vida você tratou com indiferença e trouxe resultados terríveis para você? Quantos já passaram por isso? Dê um aceno para ver se você entendeu já esse primeiro momento meu. Quantas vezes nós temos feito coisas que nós não paramos para medir aí o erro que estamos cometendo? Muitas vezes, nós trocamos o certo pelo duvidoso. Sim ou não? Às vezes eu paro para pensar, o que é o certo? O certo não é certo? Duvidoso, sabe o que é? É errado. E aí nós falamos, troquei o certo pelo duvidoso. Isso é um engano. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não troque o certo pelo duvidoso. Isso é engano. É um engano terrível. É inversão de valores. Está certo, compreendeu? E se você sair do certo, você está fazendo isso, atravessando uma ponte e indo para o errado. Se você está na verdade, se você atravessar uma ponte, você vai para a mentira. Se você está caminhando para o céu e você sair do caminho que leva para o céu, você está caminhando para o inferno. Se você sair das mãos de Deus, você entra nas mãos do inimigo de Deus. Nós precisamos entender e tomar cuidado com as inversões de valores que nós fazemos na trajetória da nossa vida. E eu quero ler o texto para que depois você em casa possa fazer uma reflexão, que eu não vou discorrer aqui a ideia que eu pude pesquisar e me veio ao coração para falar sobre quantos valores da vida nós temos feito inversão. Às vezes nós trocamos um momento de comunhão com o irmão, um momento com a esposa, por coisas terríveis. E depois nós vamos debater e vamos desenvolver essa temática. Romanos capítulo de número 1, versículo 18 a seguir. Existe aqui um texto que eu vejo que realmente os romanos estavam vivendo um momento que
eles não estavam se cuidando, não se cuidavam com essa questão da inversão de valores. Hoje nós temos uma tendência forte de também agir desta mesma forma, desta mesma maneira que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, para que eles pudessem se prevenirem, para que eles pudessem se despertar. E a minha oração nesta noite é que Deus faça com que essa prevenção que alcançou a igreja em Roma nos dias de Paulo alcance a minha e a tua vida, e você pode glorificar a Deus, porque eu creio que Deus, Ele fará com que o mesmo efeito que surtiu na igreja de Roma nos dias de Paulo tenha o mesmo efeito em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 a seguir: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus nos manifestou. Versículo 20: porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu não quero de maneira alguma, mas eu vou deixar aqui para você uma reflexão nesse tempo. Se você analisar e continuar lendo, você vai ver aí que o homem deixou o uso natural. O homem está perdendo. O homem, a cada dia que passa, nós estamos deixando e fazendo uma inversão de valores. Você está do lado de um homem, diga para ele: você nasceu para ser homem. Se você está do lado de uma mulher, diga para ela: você nasceu para ser mulher, você é fêmea. Há uma inversão de valores, e nos dias de Paulo, essa inversão de valores, ela estava aflorada. Homens estavam se confundindo, mulheres estão se confundindo, mas eu e você podemos glorificar a Deus, porque nós temos identidade com Deus. Nós não podemos fazer inversão de valores. E Paulo, ele está dizendo aqui: quantas pessoas hoje estão se prostrando, quantas pessoas hoje honram mais homem do que honra a Deus. Você que está aqui nesta noite, você conhece a Deus, e você está aqui para glorificar a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E você pode aplaudir a esse Deus. Aleluia.